Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho mais um relato para vocês. Gente, eu tô tão grata a Deus e a vocês que estão se levantando para trazer mais e mais testemunhos, ajudando outras pessoas através da sua experiência de vida com essas pessoas mau caráter. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão se levantando para fazer os seus relatos e mandar aqui para mim, para eu poder ler aqui no canal. Porque nós juntos somos mais fortes, eu sempre falo isso, ok? Então, levar luz em meio às trevas, as pessoas aí que passaram por relacionamentos, e muitas vezes através desses relatos, desses testemunhos que a pessoa fala, uau, foi isso mesmo, não era coisa da minha cabeça. E essa pessoa aqui foi interessante porque ela mandou um relato curto, né? Assim, eu recebo alguns que são maiores, outros que são menores, mas esse foi o mais curto de todos. Aí eu mandei um e-mail de volta para ela e graças a Deus ela leu. Eu falei, dá um pouco mais de detalhes se você puder, conta o tempo que você teve no relacionamento com essa pessoa. E aí ela me mandou, eu vou ler aqui para vocês a primeira parte e aí depois eu falo para vocês quando foi o segundo e-mail que ela mandou, completando algumas coisas que fez toda a diferença aqui para poder compartilhar com vocês. Obrigada a você, tá bom? Que enviou, eu vou alterar nome, eu sempre altero alguma coisa, tá, gente? Nome, idade, enfim. E é isso, cada um ajudando ao outro, somos mais fortes juntos. Se você tem um sonho de ser terapeuta, também estamos com o curso, eu vou deixar o link aqui abaixo, vou deixar meu WhatsApp aqui também, caso você tenha interesse, entre em contato comigo, tá bom? Já está acontecendo e vai até agosto e as aulas estão todas gravadas. Então, ao momento que você quiser e puder, vem participar, ok? Vamos lá. Então, ela diz assim, olá, Cris, boa tarde, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu me chamo Luciana, tenho 31 anos e sou cristã. Tem um mês que terminei um namoro e fiquei firme na minha decisão, quando assisti um vídeo no seu canal falando sobre narcisismo. Tudo começou na pandemia e eu não queria me relacionar com ninguém, até que esse rapaz que se diz cristão me mandou mensagem no Facebook falando que queria me conhecer. Ficamos conversando e ele com pouco tempo já falava em namorar, casar e etc. De início ele parecia ser a pessoa que pedia a Deus. Olha só como as coisas se repetem, como é o mesmo padrão de abuso. Todos os relatos, gente, é sempre esse comecinho, desse jeito, a pessoa vem, né, se chegando, tudo com muita pressa, né, falando em namoro, casar, já fazendo planos de futuro, de ter filhos, família, que você é a mulher que ele sempre pediu a Deus e toda aquela coisa que Deus falou que era você. Põe o nome de Deus ainda no meio disso, gente. Essas pessoas não têm temor a Deus, não, né, tudo manipulação. Aí no começo achei que era a pessoa que pedia a Deus. A gente sempre acha, né, que é um presente de Deus. Não, é coisa ruim mesmo. Daí ela falou, de início ele parecia ser a pessoa que pedia a Deus, porque tudo correspondia bem. Mas o tempo foi passando e fui percebendo algumas coisas estranhas, muitas brigas desnecessárias. Ele ficava dias sem conversar comigo, aí o tratamento de silêncio. Eu achava que eu tinha que mudar para o relacionamento ficar bem. Exatamente. Ele estava sempre conversando sobre alguém e só falava coisas negativas das pessoas. Sempre inferiorizando os outros, falando mal dos outros, porque eles precisam se sentir melhores. Precisa pisar no outro para poder crescer, né? Porque para eles e elas é tudo uma competição. E ai de você que admire alguém, meu Deus do céu, tem uns que são tão loucos e loucas, doentes, no sentido de posse, que eles muitas vezes, e elas também, se aproximam dessas pessoas só por você ter elogiado. E tentam destruir aquela pessoa lá também, desse jeito. Até que meses atrás aconteceu algo e ele mentiu envolvendo toda a família e eu descobri que era tudo mentira. Mesmo depois de eu descobrir que ele mentiu, ele me disse que o tempo ia me mostrar que as pessoas estavam tentando atrapalhar nosso relacionamento. Ah, gente, é incrível. Tipo assim, não é mentira, essas pessoas que estão inventando, eu não menti não, eles que estão tentando separar a gente, é inveja. Ai, ai. Me pediu chance que ia fazer diferente e nisso eu já tinha perdoado umas vezes,
por eu descobrir que ele estava trocando mensagem com uma conhecida minha. Olha isso. Que eu só descobri porque a menina me mandou os prints. 2 anos de relacionamento, muitas vezes me senti triste, ansiosa e confusa. E eu ficava tentando o tempo todo descobrir o que passava na cabeça dele, porque muitas vezes eu nem falava nada demais e já logo ele brigava. Hoje, graças a Deus, tem 1 mês que me livrei. Logo quando ele pediu uma chance, eu fiquei um pouco comovida, achando que deveria dar e ele fazer diferente. Mas foi através do seu vídeo no YouTube que eu conheci o que de fato eu estava vivendo e o que era um narcisista. Glória a Deus por isso. E quando terminei de assistir, eu orei a Deus e me senti aliviada. Deus te abençoe. Ela deixa aqui essa mensagem. Aí foi quando eu mandei o e-mail para ela pedindo para ela colocar mais coisas. Agora a segunda parte eu vou ler para vocês. Ele era bem cuidadoso no início, com presentes, atenção, dizia se preocupar comigo, que íamos casar. Depois, com alguns meses, eu percebi que ele não se importava e nem fazia esforço de vir me ver. Mentia, dava desculpas para não vir, brigava por coisas pequenas e nunca assumia que estava errado. Orgulho, né? Muitas vezes fazia-me sentir culpada pelo erro dele. Ele era calado em relação a falar sobre ele. Exato. Por quê? Porque eles, quando escutam a gente, é para usar contra nós depois. Então, eles não confiam em ninguém, porque nem eles são confiáveis, não confiam nem neles mesmos, nelas mesmas, como vão confiar no outro? Então, eles acham que se eles contarem alguma coisa da vida deles e delas, a gente vai usar contra eles e elas também. Então, eles só contam, elas só contam o que for de interesse deles e delas para poder te manipular. E normalmente é um monte de mentira enfiadinha num pouquinho de verdade. Até com a família era assim. Outro detalhe, ele contava algo sobre, mas ele sempre estava certo e era a vítima. As outras pessoas sempre estavam erradas na situação. Ele não postava fotos nossas, várias vezes questionei e ele só me dizia que no tempo certo ele iria postar. Em relação ao trabalho, ele nunca permanecia muito tempo no trabalho, só ficava 3 meses ou menos. Nunca vi traição presencial da parte dele, mas sim pelo celular. Ele curtia fotos de mulheres e seguia muitas mulheres. Eram poucos homens que ele seguia. E já vi mensagem dele com outra. Algumas vezes ele foi grosso comigo, principalmente quando estava irritado. Sobre quando descobri que era narcisista, porque eu perguntei pra ela, né, quando que você descobriu, como é que foi? Ela falou, e que vivia em um relacionamento abusivo, como que ela descobriu isso? Eu senti que alguma coisa não estava bem. Um homem que se dizia cristão agir daquela forma, até que um dia ele estava com um dinheiro alto na conta e perdeu todo esse dinheiro, que seria o dinheiro do nosso tal casamento, da nossa tal casa. Ele era viciado em jogo online, onde tinha que botar um valor X e ele foi jogando e jogando e perdeu tudo. Aí eu perguntei sobre esse dinheiro e ele mentia, inventava um monte de história. Até que me levou para sair e me disse que lá contaria toda a verdade do que aconteceu. Mas para minha surpresa ele mentiu. E ele contava sem olhar para mim, estava sempre desviando o olhar. Gente, eles e elas, a maioria, tá? Porque alguns já estão craques, né? Na manipulação das trevas, que eles olham no seu olhar. Mas a maioria desvia o olhar porque eles sabem que a gente consegue sentir. A janela da alma são os nossos olhos, a gente consegue olhar o que está lá dentro através do olhar da pessoa. E eles e elas sabem que a gente tem esse dom que vem de Deus, essa sensibilidade, a intuição. Por isso que tentam o tempo todo tirar a nossa força para a gente duvidar da nossa própria capacidade, né, da nossa própria realidade, porque aí você não vê o que está ali totalmente na nossa frente, na sua frente. Aí ela falou aqui, ó, inventou que perdeu o dinheiro ajudando a família e até inventou que uma agiota ia matar a irmã dele e ele teve que ajudar. Foi tudo mentira, ele mentiu e ainda falou coisas da família para eu não ter contato com eles, para que eu não descobrisse a verdade, né? De que ele estava mentindo. Mas eu já desconfiava, conversei com a família e todos que ele me falou que tinha ajudado, me contou que era mentira dele. Eu rapidamente mandei mensagem para ele dizendo que acabou e contei tudo o que descobri. Ele, mesmo sabendo de tudo que eu tinha descoberto, não assumiu o erro. Mais uma vez, né, culpou dizendo que eu sempre fui longe dele.
E ainda disse que as pessoas estavam tentando atrapalhar nossa felicidade, sendo que ele mentiu. Daí mandou um monte de mensagem querendo voltar, falando que precisava de uma chance. Mesmo depois de ter terminado, até Pix ele me pediu dizendo que era emprestado e eu, ingênua, mandei o Pix. Então foi quando eu estava no YouTube e vendo seu vídeo descobri que ele tinha traços de narcisista e que eu sofri um relacionamento abusivo. Mas ela continua dizendo, só descobri mesmo depois de 2 anos de relacionamento, na reta final mesmo, porque eu não conhecia e nem sabia do que se tratava esse tal transtorno narcisista. Foram 2 anos e muitas vezes eu me culpava, achando que eu precisava mudar, que era o jeito dele mesmo, e por ser cristã me cobrei muito, porque eu orava a Deus para me mudar, para que o meu relacionamento fosse melhor. Olha isso, assumindo a responsabilidade também já no jogo de manipulação, onde eles e elas fazem a vítima achar que o problema está nele ou nela. Não, eu não mudei, eu não tô fazendo nada, é você que não tá mais me dando o valor que você dava, é você que não me ama mais, é você que isso e aquilo. Aí você começa a se desfazer, dando 1000% de você, tudo que você tem, você entrega essa pessoa até o ponto de você estar pior do que ele e ela, aí eles te largam e vão pra outra ou outro. Daí ela diz, né, eu orava a Deus pra me mudar, para meu relacionamento ser melhor, sendo que o problema não estava em mim. Outro detalhe que esqueci de abordar no início, eu sempre cuidava da aparência dele, fazia a limpeza facial, fazia as unhas dele e percebi que chegou um tempo que ele vinha aqui e só se preocupava com ele. Chegou um tempo que pouco se lixava para mim, sumia, falava comigo pelo zap e quando bem queria e quando questionava me culpava. Minha dificuldade de perceber foi eu não conhecer o que era um narcisista e achar que eu tinha que mudar. E eu achava que eu tinha que orar para que o relacionamento desse certo. E no fim, vi que foi a melhor decisão terminar. Muitas vezes Deus me alertava e eu ficava achando que era coisa da minha cabeça. Gente, olha, eu tenho passado por isso. Até hoje eu passo por isso, tá? Por que a gente fica assim? Não, deve ser coisa da minha cabeça. Porque você vê, os sinais estão sempre lá, gente. Essas pessoas são diferentes de nós. Por mais que pareça ser uma pessoa maravilhosa, gente, Satanás, ele é astuto. Ele sabe fingir ser anjo de luz. Por isso que eu digo, ore, peça a confirmação de Deus, fique firme em Deus, porque Deus não deixa seus filhos enganados. Pode ser a pessoa que você acha que é a melhor pessoa desse mundo, a pessoa pode estar dentro da igreja, falar que é isso, que é aquilo, que estudou teologia, que é pastora, que é pastor, que é bispo, bispa, seja lá a denominação que for, o rótulo que for, é Deus em primeiro lugar. Deus, tô vendo que tem coisa estranha aqui, me mostra a verdade, na hora perfeita dele, ele vai te mostrar e te libertar. Mas a gente sempre fica com isso, por quê? Porque nós temos temor a Deus e a gente não quer estar sendo injusto, né? Caramba, pensar isso da pessoa, e se não for isso? Porque nós erramos, ninguém é perfeito. Já teve momentos que a gente achou que era uma coisa e não era, e podemos ter sido injustos, né? Mas Deus conhece as intenções dos corações, Ele sabe, ok? Então fique na sua realidade. E eu tô assim, trabalhando isso também em mim, né? Não ignorar os sinais e pedir sempre a confirmação de Deus, porque toda vez que eu peço, Ele dá, ok? Então é isso, ó. Ela diz que Deus mostrava, é quando a gente sente alguma coisa ali que tá fora do ar. E eu ficava achando que era coisa da minha cabeça. Lógico que a gente não vai ficar numa paranoia, né? Tipo assim, a pessoa não respondeu pra você no mesmo momento, você já vai achar que é tratamento de silêncio, que a pessoa tá te ignorando. Não, é um conjunto de coisas, tá? Coisas pequenininhas, mas são esses conjuntinhos de coisas pequenininhas que quando você unir, vai montar o quebra-cabeça e aí Deus confirma e você se afasta, ok? E é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um relato. Se você tem o seu relato para mandar, manda aqui pra gente, tá bom? E agradeço a você, Luciana, que é o nome que eu dei, né, a ela, pelo teu relato, por você ter aí acrescentado mais alguns detalhes. Gente, olha a cartilha dos narcisistas aí. É um padrão de funcionamento onde eles se repetem, eles não têm criatividade. Vai mudar uma coisinha aqui, outra ali, mas na base mesmo, comportamental dessas pessoas é a mesma coisa, porque eles seguem o paizinho deles lá, né, Satanás, e o que ele vem fazer na vida das pessoas? Roubar, matar e destruir.
pode ver que a maioria das pessoas que se relacionam com essas pessoas, no profundo, começa a ter ansiedade, depressão, transtornos alimentares, várias coisas, tá? Que vão aí prejudicar a nossa vida de poder aí focar no que tem que focar, que é o propósito que Deus tem para nós. Eles vêm exatamente para destruir, para distrair, para tirar o nosso foco do que é de Deus, porque eles sabem que quando a gente está vivendo esse propósito, eles não têm mais poder nenhum sobre nossas vidas, sobre nós, sobre nossa mente, sobre nada, tá? Então assim, você estando em Deus, eles não têm como entrar. Esse é o segredo, tá? É Deus em primeiro lugar e sempre pedir a confirmação dele. Sempre em oração, vigiar e orar. Tá bom? E não acho que é coisa da sua cabeça, não. Deus confirmou, sai fora. Sem dó nem piedade, porque essas pessoas não estão aí para brincar, não. O inimigo não brinca de ser ruim, não. Então vamos sim ficar firmes da armadura de Deus. E sempre depender somente dele e de mais ninguém. Tá? E quando Deus trouxer as pessoas certas na hora certa, a gente vai saber. Porque o discernimento dele, que ele nos dá, nos mostra, testifica em espírito se aquilo vem, se aquele ou aquela vem de Deus ou vem de Satanás, se é joio ou se é trigo. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.